Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A religião importa para a salvação? Ora, o que é a religião? A religião é um relacionamento de devoção para com Deus. Para com o verdadeiro Deus, ou, em alguns casos, em certas religiões, é um relacionamento de devoção com deuses falsos. Queridos irmãos, a religião é um sistema de crenças do que é divino, das crenças que são divinas. A religião é uma comunidade de crentes com práticas semelhantes. E por isso, a religião é baseada em doutrina. E a palavra doutrina significa ensino ou ensinamento. Por isso, quando estamos a falar de doutrina, estamos a falar de ensino. Aqui está a pergunta. A religião importa para a nossa salvação? Ou, noutras palavras, a doutrina, o que ensinamos, afeta a nossa salvação? Como disse, a doutrina, o ensino, são as nossas crenças, o que nós acreditamos. E nós fazemos o que acreditamos. Sim, acreditar, quando acreditamos numa pessoa ou numa coisa, fazemos o que essa pessoa diz. Se acreditamos que, por exemplo, comer certas comidas faz bem a nós, vamos comer essas comidas. Se acreditamos que precisamos de ir dormir porque estamos cansados e senão vamos ficar doentes, vamos dormir e vamos esforçar para fazer isso. O que acreditamos conduz ao que fazemos. Por isso é a religião. A religião é a doutrina, é o ensino, são as nossas crenças, são o que nós acreditamos e isso afeta o que fazemos. Por isso, o que acreditamos afeta como nos comportamos, afeta a nossa maneira de viver. E sim, afeta o nosso relacionamento de devoção a Deus. Repetindo, então a maneira que vivemos afeta o nosso relacionamento de devoção a Deus? Está claro que sim. Está claro que sim. A maneira que vivemos afeta a maneira, o nosso relacionamento de devoção a Deus. Com licença. Ora, visto que a religião afeta a maneira de vivermos, então a religião importa para a nossa salvação? É óbvio que sim. Noutras palavras, a doutrina, a religião, o que ensinamos, o que queremos, o que praticamos, afeta a nossa salvação. Então dizer que a religião não importa para a salvação é uma mentira. Isto estou falando simplesmente logicamente. Mas pensem quem é o pai das mentiras. João 8, versículo 44. João 8, versículo 44, Jesus Cristo a falar, diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis fazer-lhes os desejos. Vocês querem fazer o que Satanás quer que vocês façam. Porque Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque em Satanás não há verdade. Quando ele profere a mentira, e que, irmãos, se nós estamos a preferir a dizer mentiras, cuidado.
Quando ele, Satanás, profere a mentira, fala do que lhe é próprio, do caráter dele. Porque Satanás é mentiroso e pai da mentira. Deixe-me pôr isto muito claro, irmãos. Muito claro. Se você diz que a religião não importa para a salvação, você está a dizer o que Satanás diz. Se você diz o que você faz não afeta a salvação, você está a dizer o que o diabo diz. Você já ouviu alguma pessoa, alguma vez, dizer: desde que acredite em Cristo, tudo o resto não importa. O que é preciso é acreditar em Cristo. Tudo o resto não faz mal. Queridos irmãos, isso é igualmente fala do diabo. O que é que a Bíblia diz? Não é o que eu digo, é o que é que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? 1 João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Aquele que diz: eu conheço. Aquele que diz: acredito em Cristo. Eu conheço Cristo. Eu sou um cristão. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? São os 10 mandamentos da lei de Deus. É mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que guarda a palavra de Jesus Cristo, que guarda os mandamentos de Deus, nessa pessoa está a ser aperfeiçoado o amor de Deus, porque Deus é amor e os mandamentos de Deus são amor. E nisto sabemos que estamos nele. Se você guarda os mandamentos da lei de Deus, você está em Deus. Acreditamos no que Ele diz. Por isso, se você diz: eu acredito em Cristo. Se você diz: eu sou um cristão, acredito em Cristo. Mas você não faz o que Cristo diz para você fazer, tal como os seus 10 mandamentos, você é um mentiroso. Você é filho do diabo. Veja em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Está claro? É a palavra de Deus. O que Deus diz. E os 10 mandamentos são da palavra de Deus, que Ele próprio falou no monte de Sinai. Foi os 10 mandamentos de Deus. E não somente ouvintes. Não estejam só a ouvir, enganando-se a vós mesmos, iludindo-se a vós mesmos. Temos que praticar. Não é só ouvir, temos que praticar. Por se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera
atentamente na lei perfeita, que são os 10 mandamentos de Deus, que são a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas sendo operoso praticante, que pratica corretamente e dedicadamente, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos irmãos, temos de ser cumpridores, praticantes da lei. Precisamos de fazer o que a Bíblia diz para nós fazermos. Não sou eu a falar, é a Bíblia. E por isso então, Tiago continua. Se alguém quer ser religioso, se você quer ter uma verdadeira religião, deixando refriar a língua, cuidado com o que vocês dizem com essa boca. Estão a dizer mentiras, cuidado. Antes, enganando o próprio coração, iludindo-se a vós mesmos com mentiras. Com mentiras. Dizendo, a religião não importa para a salvação. Isso é uma mentira. Cuidado com o que sai da boca. Porque não estão enganando a sua próprio coração, mas estão a enganar outros, que ainda é pior. Estão a enviar outras pessoas para o lago de fogo. Se você não quer a vida eterna, isso é a sua decisão. Mas não puxe outros consigo para o lago de fogo. Não esteja a iludir a outros. Assim, se você se põe a ser religioso e não está a controlar a sua língua destas mentiras, está enganando o seu próprio coração, a sua religião é em vão. Então a religião importa para a salvação? Está claro que importa. Está claro que importa. Por isso a boa religião, religião pura, sem mácula, e aqui identifica 3 pontos principais. Cuidado com o que dizemos. Precisamos ter cuidado com o que sai da boca. É o que diz aqui. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, isto é, ter amor para com os outros, ter amor para com os outros, para os que estão em dificuldades, e guardar-se de não estar contaminado no mundo. E por isso aqui ele falou de 3 assuntos. Primeiro ele disse, você quer ser religioso, cuidado com a sua boca. Ponto número 1. Cuidado com o que vocês dizem. Ponto número 2. Amor para com os outros, que têm dificuldades. Ele deu exemplo de viúvas e órfãos nas suas tribulações. Mas é amor para com os outros que estão a ter dificuldades. Pessoas que estão com grandes pressões, dificuldades na vida. Pressões, talvez, porque o marido ou uma esposa não sejam fiéis e estão a pôr pressão na outra pessoa, e dificuldades de outras pessoas que estão a pôr a eles no trabalho, e sei lá, orar e visitar esses, e mesmo que você não possa visitar, telefone a eles, dê-lhes um encorajamento. E em terceiro lugar, guardar-se incontaminado do mundo. Isto é, manter-se puro. Manter-se sem pecar. Ora, como é que nos podemos manter incontaminados do mundo? Veja em Tiago, no mesmo capítulo, versículo 12 a 15. Bem-aventurado. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém pode ser tentado, ou ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. As tentações que você tenha para pecar, para quebrar as leis de Deus, não pode dizer: estou a ser tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta para fazerem o mal. Sim, as provações não são tentações. As provações são testes que pessoas estão a pôr pressão em você, e isso são provações. Você vai passar o exame ou não vai passar o exame. E Deus permite você passar por estas provações, mas Deus não está a tentar você para pecar. Deus permite você passar por testes e provações para você ficar uma melhor pessoa. Mas Deus não está a tentar para você pecar. Porque ao contrário, diz no versículo 14, cada um é tentado, você é tentado e eu sou tentado, todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo. É como se fosse uma isca quando uma pessoa é um pescador e põe esta isca, esta coisa para chamar a atenção do peixe. Esta coisa que temos aqui na carne, esta cobiça da carne. É algo que nos atrai. E quando esta isca, esta cobiça, esta coisa, este desejo, nos atrai, depois nos seduz. Depois ficamos captivados nesse desejo, a pensar mais e mais nisso. Então essa cobiça, esse desejo, depois de haver concebido, isto é, você continua nesse pensamento e permite esse pensamento estar aí, essa tentação, e você continua nisso e depois você vai cair. Então dá à luz o pecado. Ser tentado não é necessariamente pecado. O que é pecado é quando você cai debaixo dessa tentação. O pecado é quando você não vence essa cobiça, essa tentação da natureza humana. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então pergunto: a religião importa ou não importa para a salvação? Está claro que importa. Porque a nossa religião, como lemos aqui ao fim do versículo 26 e 27 de 1 Tiago, precisamos ter cuidado com o que dizemos, precisamos ter amor para com aqueles que têm dificuldades e precisamos de guardarmos-nos para não estarmos contaminados com o mundo, para não sermos tentados pelas fraquezas da carne, para não deixarmos isso e cair debaixo dessa tensão e conceber e gerar o pecado, que ao fim de contas vai gerar a morte. Veja aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muitas vezes é que você diz, uma pessoa, por exemplo, faz qualquer coisa que não devia ter feito, e para esconder isso depois vai mentir, a dizer que, olha, não fiz isto, aquilo. Quer dizer, quebra uma lei, depois está a cobrir outra, e assim acaba por quebrar todas as outras leis. Porquanto
aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Aquele que disse não roubes, também disse não mintas. Ora, se não adulteras e porém matas, vais a ser transgressor da lei. Ora, se não estás a roubar, mas estás a mentir, estás a ser transgressor da lei. E geralmente um causa o outro também. Então, qual dos 10 mandamentos é que você pode quebrar? Ou posso ter outros deuses? Não, não posso ter outros deuses. Ou posso usar o nome de Deus em vão? Não, não posso usar o nome de Deus em vão. Posso mentir? Não, não posso mentir. Ou posso cometer adultério? Não, não posso cometer adultério. Posso cobiçar? Não, não posso cobiçar as coisas dos outros, ou a mulher do outro, ou coisa assim. Não posso cobiçar. Qual é que você pode quebrar? Porque diz, se eu acredito em Cristo, isso é que importa, o resto das leis não importa. Ah, sim, então você pode matar agora? Você pode assassinar porque acredita em Cristo? Você pode mentir porque acredita em Cristo? Você pode roubar porque acredita em Cristo? Pá, claro que não. Ah, mas pode quebrar o sábado. Porquê? Porque é que as pessoas sempre fazem uma desculpa acerca do sábado? Ah, mas não fazem desculpa acerca do domingo? Mas porquê fazem uma desculpa acerca do sábado? Qual lei é que você pode quebrar? Se você quebra uma, quebra todas. Temos que obedecer a todas. Todos os 10 mandamentos. Veja no versículo 19, Tiago capítulo 2. Crês tu que Deus é só um? Fazes bem. Os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Você sabe que a fé sem obras é inoperante, é morta? A fé tem que ter obras. Não foi por obras que Abraão, nosso pai da fé, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Como vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque é que ele creu? Porque obedeceu, porque fez. Quando você acredita, você faz. E por isso foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Se as pessoas dizem, olha, sou justificado por fé somente. Não! Não! Tem que ter obras também. Desde que acredita em Cristo, tudo o resto não importa, como estamos a ver. De acordo com a Bíblia, é uma mentira diabólica. Por que as pessoas não querem obedecer a Deus? Por que não querem obedecer às leis de Deus? Por causa da sua cobiça, das suas paixões. E assim tem uma desculpa. Por exemplo, ora, Deus não existe. E se Deus não existe, não preciso de obedecer a Deus. E por isso não há lei de Deus. E por isso posso desobedecer. E por isso posso cometer adultério ou fazer o que quero fazer. É uma desculpa para justificar a sua própria natureza humana. É diabólico. E quando quebram o mandamento, acabam por quebrar todos os outros. Queridos irmãos, se alguém está a mentir a você e dizer a religião não importa para a salvação, não deixe essa pessoa mentir. E diga, não concordo. Tenha a coragem de dizer, não concordo.
Se a pessoa diz, desde que acredita em Cristo, o resto não importa, não esteja a dizer, sim. Diga, não concordo. Não pode estar na conversa e simplesmente a dizer sim. Por quê? Para ser amigo desta pessoa? Sim. Queremos ser amigos das pessoas, porque temos amor para com elas. Mas você está a ter acessão de pessoas? Está a tratar uma pessoa de maneira diferente que outra? Porque, ao fim de contas, você está a tratar Deus mal por causa dessa pessoa. Porque você está a ter acessão de Deus. Mas você tem que pôr Deus primeiro. Tiago, capítulo 2, versículo 1, diz, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acessão de pessoas, muito menos acessão para com Deus. Olha, vou dizer sim para não parecer mal perante aquela pessoa, mas você está a parecer mal perante Deus. Cuidado. Quais são os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus? Os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus são basicamente amor para com Deus. E os outros 6 são amor para com o próximo. Primeiro mandamento, não podemos ter outros deuses. Deus é primeiro. Segundo mandamento, adoramos só a Deus. Não respeitamos outros deuses. Não podemos tratar a outra pessoa como, olha, esta pessoa é como se fosse um Deus, por isso vou dizer a ela sim, enquanto eu não acredito nisso. Tenho de dizer a verdade. Terceiro, não podemos usar o nome de Deus em vão. Ora, se você é um cristão, mas a sua prática não está a demonstrar que você é um cristão, as pessoas vão dizer, olha, se o cristão é ser desta maneira, eu não quero ser um cristão. Se o membro da Igreja de Deus está a conduzir ou comportar-se desta maneira, não quer ser membro da Igreja de Deus. O que você está a dizer? Você está a dar um mau nome a Deus, está a usar o nome de Deus em vão. Por isso, se você é um verdadeiro cristão, se você é um membro da Igreja de Deus, você precisa ter muito cuidado com o seu comportamento para não usar o nome de Deus em vão, para as pessoas não estarem a dizer, olha, se é isso que é ser um verdadeiro cristão, eu não quero ser um cristão. E o 4º mandamento, que é desses 4, que são amor para com Deus, é guardar o sábado. Então as pessoas dizem, isso é para os judeus. Isso não é para nós, cristãos, porque Jesus Cristo mudou o sábado para o domingo. Aonde é que está isso na Bíblia? Porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Não ressuscitou no domingo. Quando foram ao sepulcro no domingo, ele já não estava lá, porque ele ressuscitou ao fim do sábado. Isso é outra história. Mas dizer que ele ressuscitou no domingo é mentira. Mas outra mentira de Satanás. O sábado e os dias santos de Deus, os dias santos são judeus. Queridos irmãos, não são judeus, são de Deus. O sábado e os dias santos não são para todas as nações, só são para os judeus, para a nação judaica. Não, queridos irmãos, os sábados e os dias santos são sábados de Deus para a humanidade, para todo o homem, por causa do homem. Quando você está a dizer, ou quando uma pessoa está a dizer o sábado e os dias santos só são para este grupo de pessoas ou aquele grupo, você está a mentir, porque não é isso que a Bíblia diz. Então você está a causar ou está a encorajar a outras pessoas a quebrarem as leis de Deus. É como você estivesse a dizer a pessoas, você pode cometer adultério, porque não cometer adultério é só para os judeus. Porque não matar é só para os judeus. Porque não roubar é só para os judeus. Mas é a lei de Deus para todo mundo.
Leia comigo, se faz favor, em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, capítulo 27. Jesus Cristo, falando, disse assim, e acrescentou, versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele não disse, Jesus Cristo não disse, o sábado foi estabelecido para o judeu. Não, não disse isso. Disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, para a humanidade, para o ser humano. Seja ele brasileiro, seja ele espanhol, seja ele argentino, seja ele angolano, seja ele moçambicano, seja ele português, seja ele chinês, seja ele de onde for. O sábado foi feito por causa do homem, para a humanidade. E foi feito na criação. Como vocês sabem, em Gênesis capítulo 2, diz, ao fim do capítulo 1 e capítulo 2, descansou, e o sábado, depois da criação do homem. Criou tudo e depois descansou o sábado, o sétimo dia, e o santificou. Levíticos 23, versículo 1 a 4. Vejam aí, Levíticos 23, versículo 1 a 4. Diz assim, Levítico 23, versículo 1 a 4. Diz assim, o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. As festas fixas do Senhor. Sim, estava a falar aos israelitas, mas está aqui escrito para todos nós. Tal como os mandamentos, os 10 mandamentos foram dados aos israelitas como nação, mas através deles vem a todos nós. São as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São as minhas festas, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado, do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Queridos irmãos, até nos 10 mandamentos, onde diz, o 4º mandamento diz, lembra-te do sábado. Não disse, olha, estou a criar agora o sábado. Disse, lembra-te, porque o sábado já vinha desde o tempo do Adão e Eva. Lembra-te do sábado. Depois no versículo 4 diz, são as festas fixas do Senhor, as santas convocações proclamareis no seu tempo determinado. E depois está a descrever os vários dias santos. São festas do Senhor. Para toda a humanidade. Queridos irmãos, então Jesus Cristo vai dizer isso e depois vai mudar? Olha, fiz um erro. Imagine Jesus Cristo dizer isto. Olha, fiz um erro. Eu disse que era o sábado, mas agora vou mudar para o domingo. Eu fiz um erro. Você acha que Jesus Cristo foi ontem uma coisa e hoje é outra coisa? É isso que você lê na Bíblia? Que Jesus Cristo foi ontem uma coisa e hoje é outra coisa? Mudou de ideia? Leia aqui em Hebreus, versículo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Quando Jesus Cristo disse que criou o sábado
por causa do homem. Não disse que criou o domingo por causa do homem. Não mudou de ideia. Olha, pensei no sábado, mas olha, fiz um erro em quando é que ia ressuscitar e por isso estou a mudar agora para o domingo. Maluquice. Deus faz tudo a seu próprio tempo e não errou. Ele disse que ia estar na sepultura por 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Irmão, você não encaixa 3 dias e 3 noites, como lê de Mateus 12, versículo 40, não encaixa isso de sexta-feira à tardinha até domingo de manhã. Não há 3 dias nem 3 noites. Por isso Jesus Cristo não morreu na sexta, morreu numa quarta ao fim do dia. Na quinta era um sábado anual. Ele esteve na sepultura na quinta, na sexta e no sábado. E ao fim do sábado ressuscitou. Esteve na sepultura a partir ao fim da quarta-feira. E depois temos quinta, sexta e sábado. E ao fim do sábado ressuscitou. 3 dias e 3 noites. Ele ressuscitou ao fim do sábado. E no domingo, quando foram lá, no primeiro dia da semana, ele já não estava lá. Ele não fez um engano, não fez um mau cálculo. Fez tudo muito bem, certinho e tudo bem, muito bem profetizado, exatamente, tudo à hora exata. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Vejam aqui em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 12 a 14. Apocalipse 22, versículo 12 a 14. Eis que venho sem demora. Quem é que vem sem demora? É Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo. E comigo está o galardão. Sim, queridos irmãos, há a vida eterna, que é um dom. Mas há um galardão em cima da vida eterna, de acordo com as suas obras. Que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus Cristo diz, venho, eis que venho. E depois diz no versículo 13, isto é Jesus Cristo, eu sou o Alfa e o Ômega. Quer dizer, eu sou o A e o Z. Eu sou o princípio e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. O Pai delegou tudo a Jesus Cristo, desde o princípio até ao fim, para criar filhos de Deus. É uma missão, é uma responsabilidade que foi dada ao Verbo, a Jesus Cristo, e Ele, por isso, criou o universo, criou os anjos, criou a humanidade, e Ele vai completar isso. E quando completar isso, depois vai entregar tudo ao Pai, dizer, Pai, missão cumprida. Aqui estão os teus filhos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo fez tudo, desde o início até o fim, e fará e completará. E não está no meio do caminho a mudar de ideias. Fiz um erro no sábado, mas devia ter sido domingo. Fiz um erro. Não fez erro nenhum. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham o direito à árvore da vida. É o que está na maioria dos manuscritos gregos. Sim, eu sei que algumas Bíblias em português não dizem dessa maneira. Porquê? Porque há cerca de 200 anos, ou coisa assim, 2 séculos atrás, foram encontrados uns manuscritos no Egito, que chamam hoje em dia o texto alexandriano, talvez só 2 completos, em que há mais de 5.000 manuscritos gregos que dizem
o que eu acabei de ler, mas encontraram estes 2 manuscritos alexandrianos no Egito, e então estes críticos da Bíblia disseram, não, por isso temos que mudar isto para dizer que lavam as suas vestiduras no sangue de cordeiro. Porquê que alteraram isto debaixo da guia do diabo já no 2º ou 3º século, quando fizeram esta modificação, essa alteração ao texto do Egito? Que no Egito, ao fim de contas, simboliza o pecado. Porquê que fizeram essa alteração diabólica? Para enganar a nós, hoje em dia, muitos séculos depois. Para pôr isso nas nossas Bíblias, muitos séculos depois. Porquê? Porque Satanás planejou isto. Mas os manuscritos, a maioria dos manuscritos gregos dizem: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. E isso é consistente com toda a Bíblia. E assim entra na cidade pelas portas. O que vemos aqui, queridos irmãos, é que a religião importa para a salvação. Vejam aqui também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é que fez o universo? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Com licença. Pelo qual também fez o universo. Tudo foi feito por Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, a expressão exata do Pai. Tudo foi criado por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a expressão exata da pessoa do Pai. Jesus Cristo criou todo o universo. E Ele criou o sábado e os dias santos. Por isso é que Jesus Cristo disse: o sábado foi criado por causa do homem. Ora, se Ele é o Criador, e se Ele criou o sábado, Ele sabe muito bem porque que criou o sábado. Não é? E Ele disse que criou o sábado para a humanidade, para todo o homem. Por isso o sábado, igualmente os dias santos, como lemos em Levíticos 23, que são festas fixas de Deus, são para todas as nações e não somente para os judeus. Por isso você ouve alguma pessoa dizer: olha, o sábado e os dias santos são só para os judeus. Isso é mentira. Porque Jesus Cristo disse que criou o sábado para toda a humanidade, por causa do homem. Ora, quando as pessoas dizem isso, estão a justificar-se para quebrar uma lei de Deus. E quando quebram uma lei de Deus, quebram todas as outras, como lemos em Tiago. Então o que estamos a ver é que as pessoas estão a justificar-se porque podem quebrar a lei de Deus. Estão a justificar-se, podem ser pecadores. E, queridos irmãos, não podemos continuar como pecadores. Temos que mudar do velho homem para um novo homem. Tem que haver uma mudança. E quando estão a dizer isso, estão a dar uma desculpa a si mesmo para desobedecer a Deus. Irmãos, deixe-me ser muito claro. O que estamos a confrontar é um ataque muito vicioso e eternamente perigoso de Satanás à verdade. João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. Então a atacar a palavra de Deus. Então a atacar a verdade.
Veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Queridos irmãos, este ataque de Satanás a nós não é nada mais, nada menos do que o mistério da iniquidade. Este plano misterioso, porque você não entende que é um plano de Satanás, e por isso é misterioso, mas na realidade é o plano de Satanás que é misterioso, mas é um plano que está a dizer, olha, você pode quebrar as leis de Deus. Enquanto não pode. Não pode. Você é salvo de graça, por isso não importa se você guarda ou não guarda as leis de Deus, porque você já deu o seu coração a Cristo e agora pronto. Não, irmãos. Não. Sim, damos o coração a Cristo. Sim, somos salvos, justificados de graça pelo sangue de Cristo. Sim, mas uma vez que sejamos salvos, justificados de graça pelo sangue de Cristo, temos que agora ser um novo homem e temos que nos arrepender. Jesus Cristo nos perdoa na condição de arrependimento. Isto é parar de fazer o que fazíamos. Um compromisso, uma promessa que fazemos ao batismo. Continuando a ler no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de facto revelado o iníquo. Quer dizer, isto vai explodir, irmãos, um dia. Quando Deus o permitir. A quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Este iníquo, este falso profeta, vai aparecer pouco tempo antes da vinda de Cristo. E Jesus Cristo vai destruir com o sopro da sua boca. E por isso, irmãos, estamos perto. Estamos perto. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o parecimento iníquo é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Queridos irmãos, eu estou a falar aqui de mentiras religiosas que são parte deste mistério da iniquidade que está a afetar a vocês. Continuando a ler então, no versículo 10. E com todo o engano da injustiça, que é um engano para dizer às pessoas, olha, podem quebrar as leis de Deus, o engano da injustiça. Aos que se continuam nesse caminho, estão a caminho de perecer, estão a caminho da morte, do lago de fogo, da segunda morte. Porquê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer que algum destes entendiam, estavam na igreja e agora estão na igreja a dizer a outros na igreja, a dizer, olha, não é preciso obedecer às leis de Deus. Isto é diabólico, irmãos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se, estiveram contentes em quebrar as leis de Deus com a injustiça. Muito perigoso, irmãos. Vai haver um julgamento. Aqui está a dizer um aviso. Não se desvie da verdade. Não se desvie da verdade. Então, por que a sua religião? Por que a doutrina? Por que os ensinos da Igreja de Deus são importantes? Porque afetam as nossas decisões. Afetam o que fazemos. Mas se você quer justificar o seu comportamento pecaminoso, então isso é uma desculpa que você está a fazer. Está a dar uma justificação conveniente. Quando diz, a religião não importa para a salvação. E você sabe melhor.
E você sabe melhor que isso é mentira. Então, você está a mentir a você próprio, porque Deus não se engana, Deus não aceita isso, e você está a causar outros a pecarem, que ainda é pior. Causar outros pequeninos a tropeçarem e a caírem. E cuidado, porque é como então pôr uma coisa à volta do pescoço e pôr uma pedra pesada é tirá-lo você para o fundo do mar. Perigoso. Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Estão enganando e no processo estão a enganar-se a si próprios. Tu, porém, irmãos, você, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância, sobre as sagradas letras, as sagradas escrituras, isto é sobre a Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, isto é, para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Para fazer boas obras, irmãos. Para fazermos o que Deus quer que fazemos para obedecer e agradar a Deus. Veja aqui em Apocalipse 17, versículos 5 e 6. Apocalipse 17, versículos 5 e 6. Temos aqui a descrição de uma prostituta, que é uma igreja falsa. E diz aqui no versículo 5 e 6 de Apocalipse 17. Na sua fronte estava escrito o nome, o mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher, esta igreja, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhos de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esta mulher vai receber esta igreja falsa e estas igrejas que estão a juntar a ela neste união ecuménico que está a acontecer, vão ser castigadas. Vão ser castigadas. Então a religião importa para a salvação? Sim, importa. Está bem claro que a nossa religião, a nossa maneira de adorar a Deus, o nosso ensino, a nossa doutrina, o que nós fazemos, afeta a salvação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, os ministros, que presidem bem, com especialidade, os que fadigam na palavra e no ensino, na palavra de Deus e na doutrina sã. Por isso, irmãos, a palavra de Deus é verdade. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a 7. Capítulo 1, versículo 5 a 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Queridos irmãos, este ensino que estou a dar a vocês é por causa de amor para convosco. Amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Entregaram-se a contendas e zangas desnecessárias, pretendendo passar por mestres da lei. Pretendendo dizer, olha, sei isto, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Queridos irmãos, este é o ponto. Estas pessoas estão-se a opor
à doutrina sã. E por isso é que diz, continuando a ler no versículo 9 e 10, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. À doutrina saudável. À doutrina que é boa, que é saudável. Isto é, a religião que tem crenças e doutrina sã. Queridos irmãos, então, a religião importa para a salvação? Sim. A nossa doutrina, as nossas crenças, a religião de Deus é baseada na palavra de Deus. A religião importa para a salvação. Não podemos alterar a palavra de Deus. Vejam Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. É o que estas pessoas querem fazer. Mas Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim: é todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos irmãos, precisamos ser como os bereanos, em Atos 17, que estudaram e examinaram as Escrituras para ver se as coisas de facto eram assim. Atos 17, versículo 11. Paulo, quando se despediu dos ministros em Efésios, em Atos 20, versículo 29 e 30, disse que vai haver pessoas que vão se infiltrar na igreja para vos conduzir, vos levar a coisas falsas. Queridos irmãos, está acontecendo. No Gálatas, no primeiro capítulo, Paulo disse: estão a perverter o Evangelho. O Evangelho da graça para outro Evangelho, que não é outro Evangelho. E como é que estão a perverter isso? E disse: aqueles que estão a perverter que são anátemas de Cristo. E disse isso 2 vezes. Como é que estão a fazer isso? Desde que acreditem em Cristo, tudo o resto não importa. Queridos irmãos, isso é um anátema. Sim, importa muito. Afeta a salvação. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos de Deus, disse Jesus Cristo em Mateus 19, 17. Jesus Cristo também disse em Mateus 7, a porta é estreita, o caminho é apertado. E depois disse, aqueles que estão a fazer as coisas que não deviam de fazer, afastem-se de mim, porque disseram, olha, fizemos isto em nome de Jesus Cristo, fizemos aquilo em nome de Jesus Cristo. Mateus 7, 21, 23. Afastem-se de mim esses que estão a praticar o pecado, a iniquidade. E muitos estão a subverter o Evangelho. Tito 1, versículo 10 e 11. Queridos irmãos, quando dizem que o sábado ou os dias santos são judeus, é mentira, porque são de Deus e são para toda a humanidade. Quando dizem, desde que acreditem em Cristo, todo o resto não importa, sim importa. É outra mentira. Quando dizem a religião não importa para a salvação, sim importa, porque estão a dizer outra mentira. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado de ensinar o ensino reto, o reto ensino, como lemos em Tito, capítulo 1, versículo 9. Queridos irmãos, precisamos de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 18. Irmãos, não sejam iludidos por aquele que engana o mundo inteiro. Apocalipse 12, versículo 9, que é de Satanás. E ele tem os seus ministros, que se parecem como ministros de Deus, mas estão a iludir o mundo todo. Queridos irmãos, o que queremos, o que praticamos, o que ensinamos, a doutrina, a religião, importa para a sua salvação.